Chegamos à nossa conclusão desta aula. Como que ficaria a conclusão? Lembra que na conclusão modelo Enem a gente tem a afamada intervenção, né? E eu detalhei um pouquinho mais a fundo essa intervenção, essa conclusão aí. Dessa vez, vocês podem ver que eu não estou separando por cores. Olha a legenda do lado, a legenda é muito importante para vocês entenderem cada mecanismo. Você que tem dificuldade, você que tem complicações muitas vezes para desenvolver uma boa intervenção, olha só a legenda, acompanha a legenda, porque a legenda vai te ajudar demais a definir o que você deve fazer na sua intervenção, tá? Já adianto uma coisa, nossa, legal, né? Esse texto, quando eu li, fiquei perplexo com a habilidade dessa aluna ao estabelecer os mesmos padrõezinhos em cada parágrafo. Se você observar bem, vou até voltar um pouquinho, cara, olha o tamanho de cada parágrafo, dá uma olhada. Dá uma olhada, eu tô voltando, tô vindo desde a introdução. Introdução, desenvolvimento 1, olha o tamanho. A fonte é a mesma fonte, eu usei a mesma fonte para poder colocar aí, compactar o texto dela. Olha só. Cara, se você observar bem o texto dela, gente, todos os parágrafos têm o mesmo tamanho. E pasmem uma coisa, todos os parágrafos têm o mesmo tamanho e têm a mesma quantidade de períodos e de conectivos entre os parágrafos. É impressionante, cara. Essa menina, ela tem o dom da escrita, ela memorizou, guardou, ou o dom da escrita, ou tem uma estrutura fixa que deu muito certo para ela e foi utilizando o ano inteiro e treinando, até chegar a essa fórmula perfeita, beleza? Então uma dica para vocês aí também, né? Conclusão, vamos lá, intervenção. Veja a legenda, de novo, veja a legenda. Em cinza, só para antecipar, a legenda está em cinza, está o agente da intervenção. Em azul está a ação propriamente dita, a medida. Em roxo está o meio e procedimento, o como fazer. Em 4 está o efeito, para que fazer, o objetivo da ação da intervenção. E o 5 é o detalhamento de um dos elementos anteriores, tá? Vamos ver com calma então. Portanto, é necessário que o Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, informem, ela cometeu um erro, percebeu? Informe, é o Estado informe, né? Mas um erro só não desconta ponto. É necessário que o Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, informem a população sobre o que são de fato as doenças mentais e a importância do tratamento. Então veja, em cinza está o agente, o Estado e o Ministério da Saúde especificamente vão fazer o quê? Em azul é a ação propriamente dita. Informe a população sobre o que são de fato as doenças mentais e a importância do tratamento. Essa é a ação. Veja que eu tenho o meu agente e a minha ação propriamente dita. Mas a questão é como que essa ação vai ser feita ainda? Para que ela vai ser feita ainda? Veja na sequência, em verde, para que o estigma associado a eles finde, termine. Olha só a finalidade. Então, o Estado, o Ministério da Saúde, deve informar a população sobre as doenças mentais para que o estigma seja findado, acabe. Mas essa autora ainda não respondeu como que pretende fazer isso. Vamos ver? Tal tarefa será realizada por meio de expansivas campanhas publicitárias nos veículos de comunicação em massa, como a internet e a televisão, com profissionais de saúde especializados no assunto. Veja que tudo que está em roxo foi o como vai ser feito. Então eu vou informar a população, mas como? Por meio de campanhas publicitárias que são vinculadas em veículos de comunicação em massa, como a internet e a televisão, e feitas por profissionais da saúde que entendam muito bem do assunto. E ainda em verde. Em verde nós temos um outro efeito, que ele coloca outro efeito, o que fará com que o povo brasileiro seja elucidado sobre essas patologias rapidamente. Ela pode colocar um outro efeito, um efeito mais imediato, esse efeito que ela coloca em verde também. Sendo assim, episódios de abandono e preconceito associados a transtornos mentais, como o de Rubião, estarão apenas nos livros. Por que que a gente marcou como isso um detalhamento? Isso é um detalhamento porque ela fala que episódios como abandono e preconceito associado aos transtornos mentais nunca mais vão acontecer. Então veja que esse é um detalhamento, uma informação a mais do efeito dessa intervenção. Então o efeito que ele acaba colocando é que o povo brasileiro não vai sofrer mais com essas doenças. E a longo prazo, ninguém mais vai sofrer como Rubião. Então veja que ele está detalhando um pouco mais o que mesmo? O efeito, tá?
e é para detalhar um desses elementos. Ele está detalhando o efeito. O efeito do efeito seria mais ou menos esse sentido. Claro que ele poderia detalhar, por exemplo, a ação. Ele poderia dizer mais profundamente a ação, poderia destacar mais o agente, poderia explicar, detalhando o agente, por exemplo, quem é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o setor do executivo responsável por cuidar de políticas públicas de saúde, né? Como o SUS, por exemplo. Ele poderia detalhar. Então ele pode detalhar qualquer elemento. Particularmente, eu acho que esse aluno se arriscou um pouquinho ao detalhar o efeito, né? Porque é muito parecido, mas funcionou para esse aluno, foi fantástico o que ela conseguiu fazer, o que ela conseguiu estipular. Galera, vou voltar para vocês mais um pouquinho. Vocês viram, então, cada elemento que foi demarcado nessa intervenção. Esses elementos que estão demarcados bonitinho, com cor diferente de acordo com a legenda, vocês têm que utilizar no treino de vocês, fazer como essa aluna. Se perguntar quem vai fazer a ação, se perguntar o que vai ser feito, se perguntar como vai ser feito, se perguntar para que vai ser feito e se perguntar o que eu posso acrescentar a mais nessa intervenção para ficar mais adequada, melhor, de acordo com o olhar da correção modelo Enem.